Portugal tem um dos melhores sistemas de emergência, com tempos de resposta que muitas vezes não chegam aos 30 segundos. Tempo que é fundamental para salvar vidas. INEM, onde cada segundo conta, é a reportagem especial desta semana. Histórias de quem teve a vida por um fio, mas que foi salvo no último segundo. Saída CIV-Lisboa, saída CIV-Lisboa. Estou aqui CIV-Lisboa a receber. O tempo não espera. Para estes homens e mulheres, a vida é feita a correr. Por detrás de cada chamada, há uma vida em perigo. De dezembro de 2015 tinha sido um dia como tantos outros para Vicente Moura. Um dia agitado, preenchido entre as diversas atividades que ao longo de toda a vida fez questão de manter. Mas a noite foi traiçoeira para o antigo presidente do Comitê Olímpico. Às 2h30 da manhã comecei a sentir uma dor no peito e tal. Como é habitual, eu nunca dava parte fraco e, portanto, deitei-me no chão para ver se o frio do solo me ajudava a suportar a dor, mas não. Um grave infarto do miocárdio deixou-o entre a vida e a morte num limbo que poucos acreditavam ser possível. Foi reanimado 6 vezes num desafio constante contra o tempo e apenas possível porque a resposta foi rápida ou fundamental para fazer a diferença. Felizmente, a minha mulher e a minha neta telefonaram para o 112, felizmente. E depois daqui para a frente é sempre o felizmente. Felizmente, o 112 não durou tempo nenhum, 5 minutos, 6 minutos. Eu moro aqui em Miraflores, em Algés. A ambulância que veio é dos bombeiros de Algés, que é ali bastante perto. Os bombeiros chegaram à minha casa, aperceberam-se perfeitamente. Eu ainda me levantei da cama e fui até uma sala, sentei-me. Perceberam perfeitamente o que estava a passar, chamaram o INEM. E eu lembro perfeitamente de entrar 2 pessoas, um deles um médico, com certeza. Vicente Moura esteve em coma durante 3 semanas. Deixou de andar e de escrever, mas habituado a ser autónomo e a ter uma vida ocupada, quis dar a volta por cima. E eu disse assim, comigo, não, eu entrei de cadeira de rodas, mas vou sair a pé. Então o que é que eu fazia? Levantava-me da cama e passava o dia inteiro a correr à volta da cama, até que saí de lá já quase podia correr. 8 dias, ao fim de 8 dias, já andava perfeitamente como ando hoje. Mas corri, posso dizer que fiz maratonas à volta de uma cama durante 8 dias, de manhã, à tarde e à noite. Foi apenas um dos 440 casos reencaminhados em 2015 através da chamada Via Verde Coronária, um sistema desenhado para reduzir o tempo de espera entre o enfarte e o tratamento. Podem logo ter um início de tratamento dentro da ambulância, o transporte é feito com segurança, monitorizado. Se fizerem aquelas arritmias que estão descritas e que poderão fazer nas primeiras horas do pós-infarto, também têm todo o tratamento e depois tem uma entrada direta para uma unidade coronária ou, por exemplo, aqui a urgência, como ouviram o Sr. Comandante, ele disse que foi primeiro a São Francisco e depois veio para aqui não há urgência, mas por vezes os médicos da VMER, se estão muito seguros que é um infarto, podem ligar diretamente e, portanto, o doente vai fazer o seu cateterismo. Ao longo dos anos tem aumentado o número de doentes encaminhados através deste sistema, ativado apenas quando é acionado o INEM através das VMER, Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Os dados mais antigos do Instituto de Emergência Médica datam de 2011, ano em que foram transportados 181 doentes. Este ano, até setembro, o número evoluiu para 429. Chamar o 112 pode ser o suficiente para sobreviver, porque aqui há um lema que ninguém esquece: salvar músculo. E, portanto, quanto mais rápido isso acontecer, quanto mais rápido se desentupir a artéria do coração que está entupida, falando em termos que toda a gente compreende, menor serão as lesões do músculo cardíaco. É à meia luz desta sala que chegam parte das chamadas encaminhadas pelo 112. Como este, em Lisboa, existem mais 3 CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, espalhados por todo o país. O número de emergência é da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública
que no caso de se tratar de uma emergência médica, reencaminha para o INEM. A eles cabe a responsabilidade de acionar os meios mais convenientes para cada situação. Uma vez tendo a necessidade de ligar 112, as pessoas não devem desligar a chamada, devem aguardar até que efetivamente são atendidas, como disse, primeiro nas centrais de emergência, que são neste momento responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, onde, sendo questões da área da saúde, elas são encaminhadas para o CODU. Nós aqui também procuramos, obviamente, atendê-las o mais rapidamente possível, sendo importante que as pessoas não desliguem a chamada, porque se o fizerem e se ligarem novamente, vão entrar no fim de uma lista de espera. Cada segundo vale e, por isso, a resposta deve ser imediata. Mas o volume das chamadas nem sempre o permite. Ainda assim, os tempos médios de espera rondam os 30 segundos. Por exemplo, no dia 10 de setembro, cada chamada demorava em média 38 segundos a ser atendida por um técnico operador de telecomunicações de emergência. Já houve dias em que esse tempo foi superior a 2 minutos, assim como já se registaram tempos de espera inferiores a 10 segundos. Nós, neste momento, estamos mais capazes, reforçamos significativamente aquilo que é a resposta, o número de meios, as parcerias que temos com os bombeiros, com a Cruz Vermelha, têm claramente permitido garantir que, efetivamente, quem precisa em situações de acidente ou doença súbita e quem precisa, obviamente, de ter uma assistência de qualidade, tem essa assistência. O Instituto Nacional de Emergência Médica está ao nível dos melhores do mundo. Por este centro passaram em 2001 mais de 500 mil chamadas. O ano passado esse número subiu para 1.370.000 chamadas, ou seja, mais de 3.700 por dia, 156 por hora, 2 por cada minuto que passa. Resposta quase imediata para salvar vidas. O INEM foi para a Anabela Rezende a salvação. Sofreu um acidente vascular cerebral em 2013, quando se encontrava de férias em Peniche. Foi uma coisa como se me dissessem assim, estás a ter um AVC. E realmente eu estava a ter, porque o meu marido, quando estava a ligar para o 112, eu tentei me levantar e mal tentei me levantar, caí no chão completamente paralisada. Foi uma coisa tão rápida que, pronto, ou seja, o meu AVC foi hemorrágico. Quando a veia se rebentou-se de uma maneira que me deixou mesmo... Eu não mexia nada, eu vim para casa, eu tive quase um mês sem mexer nada. Com os bombeiros veio também a VMER. Confirmado o diagnóstico, foi acionada a via verde para o AVC. Quando chegou ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tinha uma equipa à sua espera para realizar o tratamento. Por isso, nestes casos, a Anabela deixa um conselho que pode fazer toda a diferença. E sempre que possível chamar o INEM. Nunca ir de carro, porque as pessoas vão de carro, chegam ao hospital, podem não ter grandes sintomas e vão fazê-los esperar. E assim se chama o 112, e de INEM é o mais importante. À semelhança do que aconteceu com Vicente Moura, a rapidez na assistência evitou o pior. A Via Verde para o AVC é um conjunto de metodologias e de estratégias que estão definidas, cujo objetivo é fazer chegar os doentes que iniciam sintomas sugestivos de um AVC e encaminhá-los o mais rapidamente possível para os hospitais que têm capacidade para fazer o tratamento adequado nas primeiras horas do AVC. Isto porque nós costumamos dizer que o tempo é cérebro, ou seja, a cada minuto que passa há um conjunto imenso de células cerebrais que se vão perdendo e, consequentemente, o risco de o doente ficar incapacitado vai também aumentando. Criado em 2007, a Via Verde para o AVC permite evitar obstáculos e perder tempo em unidades que não estejam preparadas para tratar doentes para quem o tempo é escasso. Até ao momento deram entrada nos hospitais portugueses 2.285 doentes referenciados, um número que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. A memória ainda prega algumas rasteiras à Anabela e do tempo que passou entre o dia do AVC e a chegada à casa pouco se lembra. Mas a força de vontade fez com que o pior dos cenários não passasse de uma frase sem sentido. Eu não penso no difícil, eu penso no que quero ficar melhor. Interessa-me a mim não o difícil, mas é aquilo que eu vou conseguir depois de ultrapassar essa fase difícil. Anabela sabe que sobreviveu porque esteve atenta aos sinais.
os famosos 3F, que permitem salvar vidas. A fala, a face e a força, os 3 Fs, ou seja, o desvio da boca para um dos lados, as alterações do discurso, a dificuldade em falar e depois, por outro lado, a falta de força num braço ou numa perna. Mas nem sempre o pior dá sinal de aparecer. Os acidentes apanham tudo e todos desprevenidos. Quando menos se espera, estamos com o telefone na mão e no visor um número marcado. Meio a dormir, fui à casa de banho e quando volto ponho um pé precisamente numa colcha. A colcha ajudou a deslizar e bati precisamente com o peito num móvel que tenho no quarto. A partir daí dá-se precisamente a entrada da minha mulher e do meu filho, tanto no quarto, eu a gritar, porque mais tarde vim a saber que tinha fraturado uma costela. O 112 perguntou-me se ele era diabético, eu disse que sim, se lhe tinha medido a tensão, eu disse que não, e a senhora disse-me, então não o deixe dormir, mantenha-o acordado, não o deixe deitar-se, mantenha-o sentado e deixe-o estar assim que eu vou já mandar para aí meio que uma ambulância. E assim foi, passado 10 minutos, tanto apareceu a ambulância. Há pouco mais de um ano, Fernando partiu uma costela na sua própria casa. As dores foram de tal forma insuportáveis que pouco se lembra desse momento. Mas na memória ficou a resposta rápida do INEM. Rapidamente sou atendido, rapidamente sou posto na ambulância e quando dou para mim já estou dentro do Hospital Garcia de Horta. Fernando, Anabela e Vicente Moura ligaram para o número do qual todos gostariam de fugir. O número que significa quase sempre o pior, mas ao mesmo tempo aqueles 3 dígitos que permitem trazer à vida quem por um ou outro motivo quase se viu sem ela. Nos últimos 3 meses analisados pelo INEM, cerca de 60% das pessoas classificou o atendimento como excelente. Em 90 dias, apenas 2 disseram não ter gostado da forma como foram atendidas ao telefone. Sejam quais forem os valores, por detrás de cada telefonema e dentro de cada ambulância está um profissional empenhado, disposto a dar tudo e a ir a toda a velocidade onde houver uma vida, porque para eles cada segundo conta. Eu tenho a dizer bem. Foi fundamental para eu estar aqui hoje, a contar a minha história. Estou vivo. A minha vida atualmente, eu digo que é um prolongamento de vida, é uma vida extra. Deve-se inteiramente ao 112, ao INEM, aos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros.